Bem-vindo ao EcoCast, o podcast de sustentabilidade do Unibrasil. O nosso tema de hoje é sustentabilidade e vacinação, o papel da instituição de ensino no bem-estar comum. Eu sou o professor Renan. E eu sou a professora Beatriz. E hoje a nossa convidada é a professora Ana Paula Desotti, doutora em enfermagem e professora aqui na nossa instituição na Escola da Saúde. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. E a gente queria hoje começar a conversar um pouco mais sobre a vacinação, todo esse processo que vocês desenvolvem na Escola da Saúde aqui do Unibrasil. A gente queria entender como que começou esse projeto, essa parceria entre o Unibrasil e a Secretaria da Saúde de Curitiba. Olá, eu gostaria de primeiro agradecer, o convite. Para mim é um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. E assim, quando a gente fala de vacina, a vacina ela é inerente do enfermeiro, ela faz parte da vida do enfermeiro. Nós, desde o processo de formação e por toda a vida de atuação enquanto enfermeiros, a gente luta muito pela vacinação porque nós somos frutos da vacinação. E então, desde que eu estou aqui, eu entrei no Unibrasil em 2016, a gente vem atuando com muitos projetos, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, e um deles é a vacinação extramuro. E o que significa essa vacinação extramuro? Principalmente as vacinações que são feitas em campanhas de vacina, como é o caso da influenza, e a partir do momento que a gente começou a fazer extramuro, eu vi a necessidade também de vacinar a comunidade acadêmica. Nós somos uma população bastante grande enquanto comunidade acadêmica, e quando eu falo de comunidade acadêmica eu não estou falando somente dos nossos alunos, eu estou falando de todos os colaboradores, todas as pessoas que estão aqui no Unibrasil. Então, diante da necessidade e da dificuldade que a gente tem tido em vacinar a população, a gente começou essa parceria. Fomos até a Secretaria de Saúde, nós aqui pertencemos ao Distrito Sanitário Cajuru, por isso que isso é mais estreitado com o Distrito Sanitário Cajuru, e desde então a gente vem fazendo todas as campanhas e todas as vacinações possíveis, não só para a área de saúde, mas também para os demais acadêmicos, para os nossos funcionários, para todos nós aqui do Unibrasil. Uhum. E assim, prof, pensando, a gente sabe da importância disso e pensando nos impactos, o que a professora consegue dizer para nós assim dos impactos dessas campanhas que vocês fazem, tanto para a comunidade interna, quanto levar isso para a comunidade externa? O que você vê nessa campanha que a gente faz aqui internamente e como esses alunos levam isso para o ambiente externo? Veja, o impacto, para mim, é sempre positivo. Quando a gente fala em impacto, eu classifico como positivo. Mas a gente tem visto nos últimos anos uma dificuldade na vacinação. Então, qual é o maior impacto? É fazer o trabalho de orientação, por meio do trabalho de orientação, a gente conseguir atingir a população. Porque eu estava, vocês viram aqui, olhando os dados que a gente recebe, os boletins epidemiológicos, os dados não estão bonitos, no estado do Paraná. O estado do Paraná está vivendo um momento bastante caótico quando a gente fala somente das síndromes respiratórias agudas graves, que inclui a influenza. Então, quando a gente fala dessas síndromes respiratórias, o Paraná está vivendo um momento caótico. E por que isso se dá? Porque a população não está indo vacinar. Então, a gente precisa, além da ação da vacinação, que a gente vai até a população, que é esse extramuro, a exemplo de Curitiba, e a gente tem que falar aqui da nossa cidade, a exemplo de Curitiba, que está indo nos supermercados, nas igrejas, nos pontos de ônibus, vem também para dentro da nossa instituição. A minha preocupação é para que hoje, enquanto professora, sendo enfermeira, eu cuide da minha comunidade acadêmica. Às vezes, eu me proponho a fazer, agora eu estou me propondo a fazer, na próxima semana, 1.100 doses de vacina.
1.100 doses de vacina internamente no Unibrasil. 1.100 doses de vacina, para mim, é o auge da minha alegria. Eu vou ficar em êxtase, né? É o dia que eu e os meus alunos, a gente entra em êxtase. Por quê? Porque a gente está protegendo essa população que não transita somente por Curitiba, que não transita somente no nosso distrito. A gente transita por toda a região e cidades metropolitanas. Isso é importante. Então, a gente tem um impacto positivo para além do nosso município também. E essa é a obrigação dos profissionais que defendem a saúde pública brasileira. Sim, a gente tem que pensar, né, que nós temos nossa vida dentro do Unibrasil, mas todo mundo tem uma vida fora. Os nossos alunos fazem estágio fora, os nossos alunos trabalham, todo mundo tem uma vida social, então o impacto disso é muito grande. E aí, já emendando uma outra pergunta que eu queria fazer, professora, a gente consegue vincular muito esse projeto da vacinação para além dos muros, né, da universidade e para além dos muros das instituições de saúde pública, né, na cidade, com o ODS 3, que é de saúde e bem-estar, que prevê, né, que todas as pessoas de todas as idades tenham acesso à saúde e tenham um bem-estar para viver uma vida, uma melhor vida possível, né, vamos dizer assim. E como que você entende que o Unibrasil, que os alunos que se envolvem nesse projeto conseguem contribuir efetivamente para esse ODS acontecer? Ver isso na prática. Eles conseguem enxergar esse impacto que eles têm? Você disse que eles vão estar em êxtase, né, com essas 1.100 doses. E eles conseguem visualizar, de fato, o impacto de tudo isso? Eu acredito que sim. Porque eles começam, né? Como vocês me apresentaram, eu sou professora da Escola de Saúde. Sim. E professora de 2 disciplinas bases que eu digo que é bastante importante para a formação do profissional de saúde, que são as vigilâncias em saúde, nela incluindo a epidemiologia e as políticas públicas. Uhum. Quando a gente trata com o aluno, né? Então eu trabalho com as ODSs desde sempre. Essa ODS que fala sobre bem-estar, saúde, que entra, né, a questão da sustentabilidade. E quando a gente chega no processo de vacina, não é só a vacina que traz bem-estar e saúde. Ontem eu discutia, né, e conversava um pouco com os alunos sobre o histórico da poliomielite, por exemplo. Uhum. Né? A poliomielite é uma doença erradicada no Brasil. E o que significa ser erradicada? Que nós não temos mais ninguém doente, não temos micro-organismo circulante. Diferente das eliminadas. Né? Uhum. Então, por que houve isso? Porque a gente teve uma série de fatores, né, uma série de organizações que impactou na erradicação dessa poliomielite. Uma delas, e grande parte, né, da importância, é a vacina. Sim. Só que a gente também trabalhou com saneamento básico. Saneamento básico, a transmissão da poliomielite, por exemplo, é orofecal. Então, se eu não cuidar do saneamento básico, eu vou ter pessoas adoecidas. Uhum. Né? Quando a gente trabalha, por exemplo, quando eu peguei a moçada ali do PROEX 1 e trabalhei com eles a dengue, né? Que é outra vacina que a gente não está conseguindo aplicar em jovens de 10 a 14 anos. Cadê os pais que não vão levar a moçada a vacinar? Sim. Quando eu trago os meus alunos para entender, desde a ação do agente de combate a endemias, que eles foram para o território, que eles verificaram como ir lá buscar a larvinha, orientar a população, então eles conseguem ver como é aplicar uma das ODSs na prática assistencial. Né? Por exemplo, não foi somente o aluno da enfermagem, o aluno da nutrição, ele foi para campo compreender. Nós fizemos aqui no Unibrasil, eu brinquei, né? Eu virei a caçadora de larvas. A gente foi caçar as larvas para quê? Para que eles compreendessem que o trabalho não é único. Então, isso vem sendo trabalhado com eles, que
a gente não tem a especificidade. Eu lá na enfermagem não vou pegar você e vou curar apenas uma ferida. Eu tenho que compreender em que território você vive. Né? Isso é entender o bem-estar, entender e aplicar as ODSs dentro das disciplinas. Né? Então, eu acredito que os alunos da área de saúde do Unibrasil, né, no contexto desse grupo de professores que eles têm e que trabalham fortemente todas as ODSs, né, saem daqui com essa compreensão bastante macro. Bacana. Né? Não sei se eu respondi o que vocês claro, queriam. Com certeza. Né? Mas é essa amplitude assim, do olhar para o território e como eu, enquanto profissional de saúde, posso interferir na vida do outro para que essa interferência se torne positiva. Né? Então, a gente tem que ter essa compreensão macro das ODSs, desse mundo de sustentabilidade. Né? Eu sempre falo para eles, se o ambiente estiver doente, nós estaremos doentes. Exatamente. Se nós não cuidarmos do nosso ambiente, nós estaremos doentes. Não adianta nada a gente ficar aí tomando várias medidas da saúde se a gente desvincular da saúde ambiental, se a gente desvincular o cuidado do ser humano da saúde animal. Então, a gente tem que vincular todo esse território no qual o ser humano está inserido. Olhando, então, para esse contexto, né, principalmente universitário, quando a gente leva essa discussão para os nossos alunos, a gente vê que é uma discussão multidisciplinar, né? Multicursos aqui dentro, todo mundo envolvido em uma proposta só, né? Sim. Então, E ainda dando né, na continuidade a falar das ODSs, a gente entra na ODS próxima, no ODS 4, que é a educação de qualidade. Então, a gente tem aqui na instituição, e eu queria que a professora que está há um tempo maior dentro da instituição, como que você vê o papel da universidade hoje, da instituição, né, do Unibrasil, promovendo essa educação de qualidade, formando não só enfermeiros, engenheiros, e sim cidadãos para o mundo. Então, como que você vê o papel que a instituição Unibrasil tem para essa formação cidadã e esse aumento de competências dos nossos alunos, né, os nossos egressos? Gente, eu desde que voltei para o Paraná, né, eu tive um tempo fora do Paraná em uma outra prática e profissional, e eu cheguei em Curitiba e vim para o Unibrasil. Né? Fui convidada a ser professora do Unibrasil, vai fazer 10 anos que estou aqui, e tenho essa casa a enxergo, né, como uma grande formadora de pessoas. Né? Por quê? Como você disse, a gente não pensa só na questão da área da saúde. Quando, para mim, o modo mais claro hoje, que reflete nessa formação de indivíduos com responsabilidade social, são os PROECs. Os projetos, né, o PROECs ou os demais projetos de extensão, quando o nosso aluno ele sai dos bancos escolares e participa do mundo comunitário, da coletividade, ele se torna um cidadão. Então, nós precisamos, por exemplo, trazer o pessoal da engenharia. Ele tem que compreender o que ele causa de impacto na saúde da população. O pessoal da saúde, o que eles podem trazer de impacto para a saúde, para a engenharia, para o direito e assim por diante. Então, assim, para mim, essa formação ela se completa quando a gente sai da sala de aula. E essa instituição, né, e eu faço, todos me conhecem, se vocês perguntarem lá, eu sou uma professora chata, né, a crítica. Eu que faço os apontamentos, né, junto com outros grupos de professores, mas assim, sou sempre, não, isso não pode ser feito. Quando a gente pega, traz o aluno, coloca o aluno para fazer a vacina, vai para a sala de aula e diz para todos os alunos assim, pessoal, isso é importante. Essa é uma ação que você está formando cidadãos conscientes. Né? Quando você vai para um PROECs, que eles montam algo para modificar a vida da comunidade. Isso é gigante, né, que, professor? por exemplo, uma orientação, por mais simples que seja,
você muda a vida das pessoas. Você orienta hoje, amanhã a pessoa se torna consciente daquilo e não faz mais de forma errada. Então vejam o quanto é importante essas ações que a gente desempenha aqui. Nós temos um processo de formação muito diferente. E eu estou dizendo isso por sermos uma instituição privada. Né? Então, esse processo de formação, ele impacta nessa questão da formação do cidadão que olha, que vai estar amanhã enquanto profissional lá na comunidade e vai desempenhar um papel para além do papel técnico. Né? Para além daquele papel tecnicista, ele vai desempenhar competências que foram adquiridos não só nos bancos escolares, mas por meio de projetos externos que a gente executa. É importante que, né, falando um pouco dos projetos, é sempre muito bem respaldado, né? Sim. Então a gente sempre vem com a ideia e é sempre, como a professora falou, como a senhora falou, somos uma instituição privada. Então nós temos hierarquias diferentes de uma instituição pública. Então a gente tendo esse respaldo de quem está acima da gente, a gente se sente mais confortável e quer sempre procurar mais, fazer mais. A gente tem pro incentivos, nosso. né? Isso, o incentivo. Então isso eu acho muito importante da nossa instituição. E a professora veio aqui para dar mais ainda um check ali. E uma coisa que é importante, eu acho que a gente vai ter que começar, né? Que os projetos começaram há pouco tempo, mas a gente tem que começar a aperfeiçoar isso. Não ficar, por exemplo, só os professores da área de saúde. Sim. Né? Vamos aqui arrumar o microfone, que sempre essas coisinhas acontecem nos podcasts da vida, né? Mas, enfim, eu lá, da enfermagem, o que eu posso fazer, por exemplo, com a publicidade e propaganda? O que eu posso fazer com a pedagogia? Né? Quanto essa interdisciplinariedade pode se entrelaçar para melhorar, né, a nossa atuação na comunidade. Sim. Eu sou fã, né? Eu sou professora, me tornei professora lá em 2009, né? Antes eu era enfermeira assistencial e depois me tornei professora, e sempre fui apaixonada por tudo aquilo que a gente faz de extensão. Então, a extensão para mim eu saio do meu banco escolar e vou colocar em prática aquilo que eu aprendi na teoria. Né? Isso é para a comunidade, né? E muito interessante, professora, que você puxou um gancho de uma outra curiosidade, assim, você falou da relação possível de ser construída com outros cursos, né? Já acontece em alguns casos como enfermagem e nutrição, mas você mencionou a publicidade e propaganda. E aí, eu queria perguntar, a gente tem toda uma área voltada para a comunicação na nossa instituição, a gente tem um trabalho excelente do marketing e tudo mais. E como que isso você enxerga que essa união entre a área da saúde e a comunicação nessas campanhas de vacinação colabora para que mais pessoas vejam o que a Unibrasil está fazendo? Porque a vacinação não está acontecendo só aqui dentro. Inclusive, essa semana vocês estão com ações espalhadas pela cidade, né? A gente está acompanhando. Tem pessoas que chegam falando que, olha, eu vi na rede social, por isso que eu vim, divulgaram para mim, porque, óbvio, os alunos da saúde divulgam, provavelmente para pessoas próximas, para amigos, né? Enfim, de outras áreas. Mas esse papel da comunicação também parece ser muito essencial para que a ação do Unibrasil cresça, né? Em relação a isso. Como que vocês enxergam essa relação e como que talvez poderia ser construído mais firmemente essa relação com o curso de publicidade e propaganda, colaborando com a ação de vocês? Então, para mim, o marketing, né, a publicidade e propaganda é essencial para a área de saúde. Principalmente, né, eu falo, a gente publica todas as ações que a gente faz, isso é importante. Eu sempre digo que eu me sinto até privilegiada. O marketing aqui da instituição, eles sempre me chamam e eu nunca vou negar, porque para mim é importante a gente divulgar, né? Sempre estão cobrindo as ações que a saúde está fazendo. A professora Angelita esteve essa semana com os alunos, né, da enfermagem vacinando e também em parceria com outro distrito sanitário, porque a Secretaria de Saúde nos pede e nós nunca vamos negar, porque eles são nossos parceiros. Teve uma cobertura fantástica, né? Não só do nosso interno, mas também das redes, né? Eu acho que foi a RPC até que publicou, ficou maravilhoso. Então, assim,
A publicidade, a propaganda, né, o curso em si, poderia articular mais maneiras de divulgar todas as ações. Né? Junto com o marketing da instituição, porque às vezes o marketing da instituição, ele às vezes nem tem pernas, né, para divulgar coisa, tudo, né? É muita coisa. Então, isso é importante, inclusive, para mostrar o que essa instituição faz. Porque a gente se perde de tantas ações incríveis que às vezes a gente não consegue publicar tantas coisas importantes, né? Então, assim, essa articulação com outros cursos, né? Por exemplo, eu poderia estar fazendo um projeto, esse projeto está junto da publicidade e propaganda, como a publicidade e propaganda trabalha para publicar isso, publicar os dados, né? Eu acabei, vocês viram aqui, eu preocupada, publicar os dados reais. Nós precisamos dos dados científicos. A gente precisa combater as notícias mentirosas, né? As que agora na moda estão sendo chamadas de fake news, né? Mas as notícias mentirosas. Precisamos, né? Isso é uma responsabilidade social. Então, quando eu digo assim, nós estamos com uma mortalidade por influenza A, que o Paraná criou um alerta, não é para contar que o Paraná, ai que horror, não, é porque as autoridades de saúde estão preocupadas. Eu, enquanto professora de uma área que é das vigilâncias em saúde, eu fico extremamente preocupada. Se a população não se vacinar, nós vamos ter uma epidemia significativa. E se fosse apenas uma doença que nos deixasse de cama, tá bom, tá tudo bem. Mas ela leva à morte. Ela é muito grave. Uma dengue, né? Tudo. Todas essas. E assim, e dá a impressão que nesse momento acabou todas as outras. E não acabou mesmo. Não acabou. Tá? A gente continua tendo Covid, morte por Covid. Nós continuamos tendo dengue. Agora aqui deu uma paradinha, né? Porque o mosquito esfria, né? Não gosta muito, mas ele já gosta do frio. Já se adaptou. Ele já está se adaptando. A gente continua tendo dengue no interior do Paraná, continuamos tendo morte por dengue, continuamos tendo bronquiolite, continuamos tendo as outras doenças todas que a gente precisa atuar. Então, vejam o quanto é importante, por exemplo, né, que as redes, né, os meios de comunicação, né, por meio de profissionais também bem formados, consigam fazer essa informação chegar na população de forma adequada. Né? Eu me lembro quando eu formei lá no ano 2000, formei lá na década de 90, né? Lá no ano 2000 eu fui trabalhar num município, o terceiro maior município em extensão territorial do Paraná, mas na época era o de menor IDH do estado do Paraná. A cidade era muito pequenininha, a parte urbana, mas a extensão rural muito grande. E como é que a gente fazia a comunicação com as pessoas? Por meio da rádio. A gente avisava a consulta. Aí eu ia lá dizer, olha, lá nos anos 2000, hein, eu já metida nos microfones das rádios. Eu ia lá dizer, né, sobre a importância. Me lembro que uma vez eu fiz parceria com as igrejas. Aí o padre, depois da homilia, falava sobre as mulheres irem fazer o cito patológico, o pastor, depois do culto lá, falava sobre as mulheres, e eu ia na rádio falar para as mulheres vir. E dessa maneira a gente conseguiu aumentar a cobertura. Porque você conhecia o seu público. Né? Você sabia como que a comunicação ia chegar para o seu público. Mas numa grande cidade, talvez isso não funcione, mas a gente tem outros meios. Então a gente vai se adaptando. E hoje a gente tem, né? E hoje não é só a rádio, né? Não é só o jornal escrito. Tem muito mais. Quanto que hoje esse monte, né? E nós temos os podcasts que são deliciosos, né? Desse bate-papo. Nós temos essas monte de mídia aí. Rede social. Rede social. Olha o quanto que a gente pode utilizar. Vídeos curtos que podem levar muita informação. Vídeos curtos. Muitos dados. Isso é excelente. Pega já bem a geração dos nossos alunos que vão se atentar ao que está sendo apresentado. Olha aí, rápida, projeto, né? para publicidade e propaganda, hein? Juntando enfermagem. Vamos juntar tudo. Eu acho que vai ser bacana. Porque é difícil você prender, né? Hoje, essa geração, você prender ela em 1 hora de bate-papo sobre um assunto que às vezes ele acha que não é para ele, né? Exatamente. Então, e aí eu já emendo uma pergunta, professora, em relação aos desafios de se fazer esse link entre
Comunidade, poder público, instituição de ensino superior. E como que vocês conseguiram esse engajamento, não só externo, mas aqui dentro também? Porque nós sabemos que, né, temos um grande número de alunos e muita gente não quer, muita gente não acredita. Como que vocês conseguiram esse engajamento? Né, falando também dos outros cursos, se teve uma ajuda do poder público, se vocês tiveram ajuda de outros cursos aqui para fazer esse engajamento interno e externo. Certo. Para essas campanhas. Assim, eu não vou focar apenas nas campanhas, mas em todas as ações hoje, né, que a enfermagem faz, em vários, não é só no município de Curitiba, tá, que nós atuamos. Nós atuamos em outros municípios aqui também. Que legal. Eu acredito que a parceria hoje ela está muito estruturada pelo trabalho que os nossos professores fazem em campo com os nossos alunos, tá? Todos os professores. E eu estou dizendo assim, não só da enfermagem, né? Eu posso falar muito fortemente da enfermagem, mas dos outros cursos da saúde também. Quando o nosso aluno vai para a prática, quando ele vai para o estágio, ele mostra realmente o quanto essa instituição é séria. Né? A nossa exigência aqui, para que eles tenham uma formação séria e fortalecida no aprendizado, cria essa parceria. É claro que a gente conhecer as pessoas, né, criar esses laços, né, que a gente construiu ao longo do tempo, eu por outros meios também, não só pela universidade, né, por atuar em outros campos que faz com que a gente construa esses laços, ajudou com que o poder público, por exemplo, as secretarias de saúde, vissem no Unibrasil essa grande parceira. Né? E aí entra um ponto que a gente discute isso desde 1990, quando se implementou, né, se promulgou o SUS no Brasil, que é a questão da promoção à saúde. Como é que eu faço com que a população compreenda que é importante ela executar tudo dentro da área de saúde, por meio de orientação? Isso se chama promoção à saúde, né? E a gente orienta para que o indivíduo se conscientize, né? A vacina em si, nós estamos vivendo uma era dos antivacinas. A gente está vivendo uma era de que pessoas falam coisas de vacinas absurdas. Como, por exemplo, elaboraram uma vacina muito rapidamente e ela vai causar um efeito que nós vamos virar jacaré. Que lindos os jacarés que a gente vai virar, né? Gente, veja, todos os laboratórios produtores de vacina detêm a tecnologia de produção de vacina. O que a gente precisa fazer hoje? Isolar o micro-organismo. Adaptar para a nossa linguagem leiga, né? Adaptar para aquela nova cepa, para aquela nova... Exatamente, para aquele novo. Mas já existe a já tecnologia. Existe a tecnologia. E aí tem pessoas que ficam ainda questionando do chip que vai ser passado com a vacina, das reações que vão ser causadas com a vacina. E eu aproveito esse momento, né, que é um momento que a gente consegue chegar na população para dizer, pessoal, aquela reaçãozinha que o corpo tem à vacina é normal. Sempre tivemos. O nosso organismo ele está dizendo, opa, quando vier a doença, ele não vai entrar no meu corpo. É um bracinho doendo, né? um mal-estar, mas tudo que passa, tudo que já passa, sempre tivemos. A vacina não vai levar à morte. Tá? Esses dias me questionaram, foi até um aluno que questionou, né, que eu trouxe um dado, a gente teve uma semana epidemiológica agora, bem há poucos dias, que nós tivemos 80 mortes por influenza. Nossa. 80. Dessas 80, apenas... se eu não estiver errado, tá? Mas é em torno de 7 ou 8 que estavam vacinados. Ah, mas professora, você disse que tem que tomar vacina para a gente ficar imune. Veja bem, essas vacinas virais, a gente pode até pegar a influenza, mas a gente não vai morrer. Por que essas pessoas morreram? Porque possivelmente já está sendo investigado que elas tinham alguma outra comorbidade. Sim. Tá? Tinha alguma outra condição que fazia com que o organismo delas, mesmo protegido das vacinas, ainda ficasse muito vulnerável. São combinações. É isso que as pessoas precisam entender.
né? Nós tivemos a volta da coqueluche. Gente, coqueluche é uma doença grave que matava muitas crianças. E voltamos agora com coqueluche. Por quê? Porque diminuiu a vacinação. Então, voltando, né? Como é que eu posso divulgar isso? Publicidade e propaganda tem um grande papel em divulgar que vacinação faz bem, vacinas salvam vidas, cumprir com as questões, as orientações da área da saúde vai fazer com que você se torne um cidadão saudável. Né? Que a gente não pode ficar querendo acessar a UTI, a gente tem que ficar saudável. Né? É até curioso de pensar, né? Porque tivemos uma geração ali, década de 80, 90, com eu não sei se esse dado efetivamente da saúde, se não for, por favor, me corrija, professora. Mas a gente via que o Brasil era muito referência em vacinação de crianças, né? A gente via as doenças como coqueluche, cachumba, né? Eu não sei se é o nome científico, mas outras doenças que eram muito comuns em criança. E a gente estava mais protegido porque éramos muito vacinados. E essa geração, talvez até de pais que vacinavam, hoje pensam o contrário. Então, é muito preocupante, né? É muito importante a gente ter esse espaço para falar, para divulgar e para reforçar algo que já era tão comum para a gente um tempo atrás. Não, e é importante, né? Não sei se vocês sabem, e é importante que todos que estão nos ouvindo saibam que nós somos referência internacional no Programa Nacional de Imunização. Isso é incrível. Referência internacional. Nós temos uma logística de distribuição de vacina que nenhum país tem. Nenhum. Veja a organização. Nós temos um calendário vacinal do nascer até a idade máxima que nenhum país tem. Né? E hoje a gente às vezes vê os pais, mas eu tenho dó de vacinar meu filho. Tenha dó do seu filho adoecer. Exatamente. Né? A gente porque vai ser do nosso sistema e exatamente. Né? Eu sempre digo, eu sou uma grande defensora do Sistema Único de Saúde. Tenho os apontamentos para ele, né? Apontamentos de gestão, mas sou uma grande defensora. O nosso país precisa desse sistema, a população do nosso país precisa do Sistema Único de Saúde. E quando a gente fala de vacina, nós estamos aí falando de um programa que começou pequeno, e depois da implementação, né, do SUS, da vinda do SUS, ele se transformou num gigante, né? Que erradicou doenças, eliminou doenças e que a população não viu o que quem aí tem próximo da minha idade ou mais que a minha idade viu. Né? Crianças, pessoas crescendo, as pessoas da década de 40, 50 e 60, muito intensamente, tiveram poliomielite ou ficaram com sequelas, né? Com deficiências neurológicas, físicas, ou foram a óbito. Né? E não tinha vacina nessa época. Então, por que não vacinar? Por que não se vacinar? Da criança ao adulto. A gente tem vacina direto, né? Nós temos vacina... Hoje a gente tem que pensar, por exemplo, eu sempre brinco, né? Quem não tem vacina contra sarampo e está indo para os Estados Unidos acabou de viver uma epidemia de sarampo. Tem que se vacinar. Sim. Não pode querer só ir lá brincar no parque da Disney, porque lá tem vírus circulante do sarampo. Então, olha a dimensão que nós temos. E a população ainda fica dizendo sobre o não se vacine. E o pior, pessoal, a coisa mais triste, isso é uma das coisas que me deixa bastante preocupada. Eu tenho profissionais de saúde que falam contra, né? Dizem contra e falam para a população não se vacinar. Então, eu sempre peço, não escutem essa população. Sim. Eu não estaria aqui, eu sou a pessoa que mais se vacina, né? Tem vacina, eu estou lá vacinando. Eu não estaria aqui falando uma coisa tão importante se eu realmente não visse os benefícios dela. E eu lido com crianças, né? E eu estou dizendo que eu vejo o benefício que traz para as crianças, do não adoecimento. Temos aqui, né, uma pessoa que estudou, que vive, que toma as vacinas. Então, você, professora, realmente pode falar e reforçar esse posicionamento, né? E aí, emendando uma outra pergunta que eu acho que já diz muito... a senhora já disse muito durante a sua fala. Quando a gente fala de ODS, que é muito discutido dentro do nosso projeto ECO,
a gente tem o ODS 17, que fala sobre parcerias e meios de implementação. E, obviamente, uma grande parceira da instituição, do Unibrasil, é a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba. Como que você enxerga os benefícios dessa parceria? Você disse inicialmente que sempre que eles chamam, vocês dizem sim e vão. E como que isso impactou o Unibrasil? Quando que essa parceria começou? Como que isso impactou? Vocês acabaram sendo reconhecidos em outras instituições, fazendo outras parcerias? Como que você avalia essa parceria hoje? Sim, a gente tem muitas parcerias, né? Mas assim, se eu for avaliar hoje a parceria com a Secretaria Municipal de Curitiba e outras secretarias também, né, de saúde, que a gente também é parceiro, ela foi construída ao longo, né, de um tempo que não está vinculado só à vacina, mas está vinculado à nossa assistência lá na unidade de saúde. Então, eu sou uma grande defensora da atenção primária à saúde, e hoje a gente tem, né, alunos fazendo várias ações, não é uma, não é duas. A Secretaria de Saúde nos chama, por exemplo, para fazer educação em saúde na escola, a gente vai fazer educação em saúde para grupos lá na comunidade, a gente faz as consultas dentro do território, participa das campanhas de citopatológico, que é o preventivo, né? O preventivo, participa de todas essas questões da área de saúde. Então, para a instituição, é muito positivo, porque eles estão nos cedendo o campo de aprendizado para os nossos alunos. Mas, para além de campo de aprendizado, é o viver nesse território, para mim é bastante importante, né? E uma outra coisa importante é que, assim, a gente também tem parcerias com a Secretaria de Estado, né? Eu falei para vocês ali do começo da Escola de Saúde Pública do Paraná, até convidei vocês. Ali existe uma grande parceria também, né? Nossos alunos, eles fazem cursos, né, que a Escola de Saúde Pública oferece para a área de saúde. Então, isso é bastante importante. Isso constrói um vínculo que faz parte da formação concreta. Sim. Não de uma formação teórica e que fica só na conversa. É uma formação concreta, onde a gente sai da teoria, vai para o mundo da prática, traz o mundo da prática para a teoria, e assim a gente vai construindo, né, essas parcerias. E sempre vou dizer que não é só quando eles chamam, né? Eu vivo lá. Pessoal, eu preciso fazer tal coisa com os alunos. E eles sempre abrem as portas, né? É um ciclo, né? Não é só na atenção primária, não é só na unidade básica. A gente tem dentro dos hospitais, né? Os hospitais nos quais os alunos da escola de saúde estão atuando são nossos grandes parceiros, né? Nós temos projeto de intervenção que a enfermagem executa, que foram implantados há 5, 6 anos atrás e que até hoje os hospitais estão executando. Legal. Então, veja o quanto é importante, né? Nossa, com certeza. Professora, eu acho que a gente seria prazeroso ouvi-la por muito tempo. Mais tempo. Acho que todos os podcasts que a gente tem contato com outros cursos, com outras ações dentro da universidade, acho que a gente sempre vai falar isso, porque, como você bem disse, a gente não tem, às vezes, conhecimento de tudo que acontece aqui dentro. Então, quando a gente ouve, é muito bom. Então, muito obrigada pela sua presença, pelo aceite de ter vindo ao nosso EcoCast. Que conversa necessária, que bate-papo importante, né? Tentando trazer de uma forma leve um assunto tão relevante, não só para o nosso Unibrasil, mas para o nosso país, né? Para toda a comunidade, de fato. Então, muito obrigada pela presença. Espero que a gente se encontre em outros momentos. Gente, eu que agradeço. Para mim foi um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com vocês. Sempre que precisarem, eu estarei aqui de novo, né? Sempre. Bom, muito bom. Chamaremos, com certeza, prof. A gente, em nome do Comitê de Sustentabilidade, eu agradeço a presença da professora e abro agora para a professora. A gente já teve uma aula de sustentabilidade social, né? Então, quem tinha o pensamento de que sustentabilidade era apenas ambiental, acredito que depois dessa aula mudou-se o seu conceito. Então, eu abro a palavra para você, prof, para uma mensagem final para os nossos acadêmicos, para os nossos ouvintes, sobre
a importância da vacina, a importância desse engajamento na sustentabilidade social. Muito joia. Não, e trabalhar com sustentabilidade é algo... Eu estou amando essa nova, né? Esse novo caminho que nós estamos tomando, né? Que bom, atuar professora. com sustentabilidade. Sim. Nós precisamos. Precisamos. De novo, eu vou dizer, se a gente não cuidar do nosso ambiente, nós estamos doentes, né? E eu quero agradecer vocês, né? Essa oportunidade é maravilhosa. Quero convidar toda a comunidade acadêmica, dia 17, terça-feira que vem, estamos com uma grande campanha de vacina aqui, vacina contra a influenza, tá? Excelente. Então, para todos os alunos do Unibrasil que ainda não se vacinaram, para todos os colaboradores do Unibrasil, tá? Estaremos Se quiserem trazer a família, tragam a família, por favor. Eu e os alunos da enfermagem estamos assim na expectativa, queremos vacinar e pelo menos 1.100 pessoas, hein? 1.100. Mas a gente está preparado para receber muito mais e com certeza a Unibrasil vai fazer uma diferença para a saúde brasileira. Tá? O Unibrasil faz essa diferença, não só na saúde, ele faz a diferença na formação. Acho que isso é bastante importante. Quando a gente vê que a sustentabilidade está se enraizando por todos os cursos, enche o coração dessa professora aqui de alegria, né? Nossa, também. Enche o meu coração de alegria, porque quem não cuida de onde vive, né? Quem não pensa sobre a sustentabilidade está fadado ao fim. Então, nós precisamos começar a pensar isso e trazer isso para dentro das nossas disciplinas. Com certeza. Né? Para todas as disciplinas, não só da saúde, mas da publicidade e propaganda, das engenharias, do direito, da pedagogia, de todas as disciplinas. Nós temos que discutir e fazer com que o aluno compreenda o que a sustentabilidade impacta na vida do ser humano. Né? Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela agradecemos, mensagem mais uma vez. E encerramos o nosso segundo EcoCast. Obrigada para você que ouviu até o fim e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.